O batismo verdadeiro. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Quando o Senhor Jesus Cristo falou à igreja nesta época final, ele se apresentou chamando na porta. Ele não está dentro da igreja porque tem sido expulso pelos sistemas humanos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Isto é muito claro se nós lembrarmos de que Cristo é a palavra, o Verbo de Deus. Por causa de suas crenças e dogma, as igrejas têm jogado para fora a palavra de Deus. Isto é o que o Senhor tinha predito para esta era, e é o que está acontecendo. Ele se apresenta nas portas nesta era, chamando e procurando entrar. O testemunho da Escritura é perfeitamente coerente com os fatos atuais, isto é, com o que está acontecendo nas igrejas. Há uma verdadeira confusão religiosa. Milhares de denominações chamadas cristãs são mais que suficiente para mostrar que a Bíblia tem sido despedaçada. Essas divisões foram resultado da usurpação de interpretações humanas. Além disso, cada denominação afirma estar na verdade, o que não se pode conceber por causa das várias contradições entre os diferentes grupos. Deus não pode estar nessas interpretações contraditórias, porque seria um Deus de confusão. Ele é o intérprete de sua própria palavra, e sua palavra tem somente uma interpretação. No entanto, encontramos pessoas chamadas cristãs divididas pelas diferentes interpretações de um mesmo e único versículo da Escritura. Mateus 28:19 é um bom exemplo que confirma o que estamos falando. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em torno deste mandamento, encontramos sérias dificuldades e muitas divisões. Começando com a maneira de batizar, já temos a primeira dificuldade, porque alguns batizam por aspersão e outros por imersão. Uns batizam molhando uma parte do corpo, enquanto outros molham todo o corpo. Alguns grupos apenas aspergem água, outros aspergem a água apenas uma vez sobre a cabeça do crente, enquanto há os que fazem isto 3 vezes. Esta é uma enorme confusão do cristianismo, e isto apenas em relação ao que temos mencionado, a forma do batismo, pois que também existem diferenças entre os candidatos para o batismo. Alguns batizam crianças sem o conhecimento e exercício da fé, e o fazem com padrinhos. Entre os que batizam adulto, dividem-se entre aqueles que creem, aqueles que se batizam e os que não creem. Alguns batizam para a salvação, outros para fazê-los cristãos, e outros para torná-los membros da igreja. No entanto, poderíamos seguir citando outras diferenças e divisões que existem para este único texto da palavra. Não estamos dizendo isso para criticar, mas para mostrar a confusão que tem reinado atualmente entre o chamado cristianismo. Deus sabia que essa condição existiria no tempo do fim, por isso prometeu um profeta para esta era, pelo qual restauraria todas as coisas. Agora, Deus quis dizer uma coisa quando deu este mandamento de Mateus 28:19.
Ele não o fez para trazer essa confusão que existe hoje, mas são interpretações humanas que criaram a situação atual, porque elas tentam fazer Deus dizer o que ele não disse. Pode você imaginar os apóstolos tendo diferença entre si em relação a este mandamento do Senhor? Jamais poderia você imaginar isto. Eles, com o fundamento da igreja, agiram em perfeita harmonia. As Escrituras testificam que Pedro e Paulo e os demais apóstolos, todos eles tinham as mesmas práticas e a mesma fé, pois há apenas um Evangelho e, portanto, uma só interpretação, isto é, o que os apóstolos ensinaram. Gloriosa é a palavra de Deus.